Olá, tudo bem? Começa agora mais um Talk Mais, o podcast produzido aqui pelo Portal SP Rio Mais. Eu sou Gabriel Duarte, do meu lado, mais uma vez, José Guilherme Ferreira. Tudo bom, Zé? Tudo bem. Zé, nos últimos anos a gente viu notícias do Monte Fuji sem neve, do deserto do Saara com neve, da Antártica florescendo vegetação, por exemplo. Será que é possível reduzir os impactos climáticos causados pela ação do homem? Bom, para responder essa pergunta e tantas outras, a gente recebe aqui um dos climatologistas mais respeitados do país, professor Carlos Nobre. Seja muito bem-vindo. Formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, doutor em Meteorologia pelo MIT, atuou como pesquisador no INPA e no INPE. Hoje é professor da USP, co-preside o painel científico para a Amazônia e lidera o projeto Amazônia 4.0, que propõe um modelo sustentável de bioeconomia para a região. Correto? É isso aí? Gabriel, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao Talk Mais. Mais uma vez, o senhor esteve aqui alguns anos atrás. Seja muito bem-vindo à nossa conversa aqui. Eu agradeço muito o Talk Mais, eu prometo falar mais. Bom, então vamos começar com essa grande questão que a natureza tem dado respostas, né? Mas é possível a gente voltar atrás e frear um pouco desses impactos climáticos que a gente tem visto? Olha, nós temos que fazer isso, não é nem mais uma questão de é possível ou é impossível. Ainda assim, é possível nós evitarmos um risco que nós chamamos ecocídio, um suicídio ecológico do planeta. Se nós continuarmos com as emissões dos gases de efeito estufa no nível que vem acontecendo por décadas, e se nós não reduzirmos, zerarmos as emissões muito rapidamente, nós vamos atingir uma mudança climática que nós chamamos de emergência climática. Por exemplo, se nós continuarmos com as metas do Acordo de Paris e da COP26 em 2021 em Glasgow, na Escócia, que é zerar as emissões, o saldo de emissões só em 2050, nós vamos atingir até 2,5 graus de aquecimento global, até mais em 2050. Isso fará o planeta chegar a 3 a 4 graus em 2100. 3 a 4 graus em 2100, nós vamos já iniciar a sexta extinção de espécies da história, 3,5 bilhões de anos do planeta Terra que tem seres vivos. Será a sexta, as 5 primeiras foram fenômenos naturais, mas essa será a primeira que uma espécie, nós, Homo sapiens, vamos gerar. Então, é isso, mas nós temos sim, nós temos maneiras de rapidamente zerar as emissões, e aí, zerar em 2040 as emissões, e aí, a partir de 2040, remover uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera, aí nós chegaremos em 2100 com 1,5 graus e é possível sobreviver com 1,5 graus. O senhor acha que a COP30, que vai ser realizada em Belém, ela vai ter um papel nessa, vamos dizer, nesse breque das destruições? Olha, José Guilherme, sem dúvida, a COP30 tem que ser a mais importante das 30 COPs. Por quê? Porque quando o presidente Lula até fez um anúncio, eleito presidente Lula na COP27 no Egito, ainda não tinha tomado posse, em novembro de 2022, a temperatura não estava muito baixa, 1,2 graus mais quente. Então ali foi um desejo do presidente Lula de mostrar que o Brasil tem um papel, quer ter um papel importante em achar soluções para a emergência climática, mas o que aconteceu entre aquele momento e hoje? A temperatura saiu de 1,2 graus mais quente e chegou a 1,55 graus mais quente na média do ano de 2024, e janeiro de 2025 explodiu. Nunca chegou a 1,75 graus mais quente, nunca foi tão quente. Nunca foi tão quente. Milhares de cientistas climáticos estão tentando explicar o que está acontecendo. Então, é super importante agora a COP30 ser a mais importante das 30 COPs. Vai ter que fazer todos os países, infelizmente sem os Estados Unidos, mas todos os países membros aceitarem esse desafio. O presidente Lula brilhantemente falou no fim
do G20 no Rio em novembro, que nós temos que zerar as emissões em 2040, no máximo em 2045. De fato, 2040. Se nós conseguirmos zerar as emissões globais em 2040 e aí passarmos a remover gás carbônico da atmosfera, sim, essa é a única solução possível. Aí nós vamos chegar em 2100 mais ou menos com 1,5 graus de aquecimento. Professor, essa fala do presidente Lula não contrasta com essas discussões de exploração de petróleo na foz do Amazonas? Totalmente contrasta, porque essa foi uma fala muito importante e o presidente Lula falou zerar o saldo de emissões até 2040. Veja bem, olha a preocupação de continuar a utilizar os combustíveis fósseis. Se nós utilizarmos todo o combustível fóssil que hoje já está em exploração, os poços de petróleo e gás natural e as minas de carvão, nenhum novo, só os que já estão sendo explorados hoje, nós chegaríamos em 2050 ainda emitindo 40% das emissões que hoje os combustíveis fósseis emitem. Isso é 12, 13 bilhões de toneladas. Então, se a gente chegar ainda emitindo tudo isso de combustíveis fósseis em 2050, nós vamos passar de 2,5 graus. Esse é um suicídio ecológico para o planeta. Então, veja bem, não tem nenhuma justificativa para qualquer nova exploração de petróleo, gás natural ou mina de carvão, porque já temos uma grande quantidade sendo explorada. Nós temos que parar de explorar essas que já existem, senão nós vamos chegar no ecocídio do planeta. Então, nenhum país do mundo devia fazer nenhuma nova exploração de petróleo, carvão e gás natural. Porque quando você vai fazer uma exploração como, por exemplo, um pré-sal no Oceano Atlântico, vai fazer a prospecção, começar a exploração, vai começar a exploração depois de 2030, a exploração tem 40 anos, quer dizer, não há como. Então, é muito bom que o presidente Lula mantenha o que ele prometeu no G20. Vamos zerar as emissões de todos os países até 2040. E sobre o G30 agora, o senhor comentou que a gente não vai contar com os Estados Unidos. Eles são a primeira economia mundial. O presidente Donald Trump acabou de assumir e anunciou também a saída do Acordo de Paris, né, que prevê a redução das emissões zero até 2050. Qual que é o peso disso? É possível o restante do planeta se organizar também para combater os avanços dos impactos climáticos, mesmo sem os Estados Unidos? Aproveitando essa questão, perguntaria, não é preciso do dinheiro dos Estados Unidos para financiar as ações ambientais? Sem dúvida, sem dúvida. É um risco enorme. 8 anos atrás, o presidente Trump teve seu primeiro mandato, começou em 2017 e imediatamente, quando começou, anunciou que iria sair do Acordo de Paris. Ali demorou alguns anos, mas dos 4 anos do primeiro mandato, durante 3 anos as emissões dos Estados Unidos aumentaram. Elas vinham reduzindo, lentamente, mas vinham reduzindo nos 8 anos do presidente Barack Obama, mas aí ele já fez a declaração negacionista daquela época, mas agora, aquela época, logicamente, ainda a temperatura estava 1,1 grau, 1,15 graus mais quente. Agora explodiu, né? Nós já estamos aí há 19, quase 20 meses com a temperatura acima de 1,5 graus. Então não há mais como justificar nenhum país. Os Estados Unidos, historicamente, é o que mais emitiu. 20% das emissões globais, historicamente. Hoje, algumas décadas, a China já passou os Estados Unidos. Então nós temos um desafio muito grande para a COP30, mesmo com os Estados Unidos fora, que é o resto dos países que vão estar na COP30, principalmente China, que é o primeiro maior emissor, a Índia o terceiro, a Rússia o quarto, a Indonésia o quinto. Então, nós temos que fazer com todos esses países, principalmente a China, que hoje está emitindo 23% a 24% das emissões. A China é a que tem a mais rápida em volume a transição para energias renováveis. E a China, pela primeira vez, já vem uma notícia que não é
não é maravilhosa, mas é uma boa notícia, que é as emissões em 2024 foram iguais às emissões de 2023. Ela era o país que mais vinha crescendo em emissões. Então, a China, a Índia, a Rússia, o Brasil e vários outros países têm um enorme poder. Vamos zerar as emissões de 2040. Quando eles fizerem isso, eu acho que isso vai fazer o mundo caminhar para uma trajetória de buscar soluções absolutamente emergenciais. E aí nós temos que torcer muito para que os Estados Unidos daqui a 4 anos não volte a eleger um presidente negacionista, e aí sim os Estados Unidos poderão voltar a ajudar. Sim, sem dúvida, na COP29, os países em desenvolvimento tinham feito um cálculo, um estudo, que foi lançado logo no início da COP29, que para rapidamente reduzir as emissões de todos os países em desenvolvimento e também proteger mais de 2 bilhões de habitantes do mundo que estão muito vulneráveis aos eventos extremos que estão acontecendo, as ondas de calor, chuvas excessivas, secas, incêndios florestais, tudo isso precisaria de uns 500 bilhões de dólares para adaptação e mais 800 bilhões de dólares para rápida transição energética, 1,3 trilhão de dólares. Isso é o que os países colocaram para desenvolvimento. Ali no final, os países ricos não aprovaram 1,3 trilhão de dólares, eles aprovaram 300 bilhões de dólares a partir de 2026. É pouco, né? É pouco, e ainda assim estavam os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam lá na COP29. Saiu do Acordo de Paris, saiu de tudo. Então é lógico, o resto dos países ricos vão ter que colocar um valor muito maior. E também, eu acho até que países como a China, a Índia, o Brasil, a Indonésia, nós temos nosso próprio dever. Por exemplo, o Brasil precisa de apoio desse Fundo Verde do Clima? Sim, precisa. Mas o Brasil tem toda a condição de acelerar muito a sua redução de emissões. Como fazer isso? Como fazer isso? Então, 2022, as emissões do Brasil foram 75% usos da terra, não foram combustíveis fósseis, foram 50% desmatamento, principalmente Amazônia e Cerrado, e 25% agropecuária. Naquele ano, cerca de 20% das emissões foram queima de combustíveis fósseis. Então, o Brasil tem o plano de zerar o desmatamento de todos os nossos biomas, não só a Amazônia, mas todos os nossos biomas, até 2030, e boas notícias 2024. Nós reduzimos o desmatamento da Amazônia em 2023, continua em 2024. Pela primeira vez já começamos a reduzir o desmatamento do Cerrado, que aumentou muito em 2023. Continuamos a reduzir o desmatamento na Mata Atlântica, que começou a cair em 2023 também, do Pampa e até mesmo da Caatinga. Então o Brasil tem esse plano, a ministra Marina Silva ela está corretamente dizendo que nós temos que zerar todos os desmatamentos, e não só o desmatamento legal e ilegal, o ilegal, não, todos os desmatamentos. E então o Brasil zerando os desmatamentos até 2030, pronto, nós já reduzimos 50% das emissões. E aí sim, nós vamos acelerar a transição energética. O Brasil já tem, há alguns anos, 80% da energia elétrica é de fontes renováveis, não é queima de combustíveis fósseis, nós podemos rapidamente zerar isso. E também é um pouco mais lento, mas o potencial de nós reduzirmos as emissões da agricultura, a prática da agricultura sustentável é muito importante, que é chamado agricultura regenerativa, pecuária regenerativa. Ela emite muito menos, ela é muito mais resiliente aos fenômenos extremos que estão levando a perdas de safras enormes. Nós tivemos a maior seca da Amazônia, uma grande seca do Cerrado em 2024, pior safra de soja, por exemplo, que nós tivemos na história. Então isso mostra que o Brasil pode ir nessa direção e, de novo, porque a maior parte das emissões não é energia, podemos ser o primeiro país de grandes emissões a zerar as emissões. A gente estava conversando com o Gabriel sobre a questão do agro, né? É um fenômeno, né, nos últimos anos. A questão de que a gente tem essa cultura do agro forte, né, no Brasil, e que em alguns momentos foi impeditivo de qualquer negociação, né? Eles
mandam ver, né? É possível conciliar, né, professor, a nossa produção agrícola com a preservação, né? Totalmente, totalmente. A Embrapa e várias universidades já vem fazendo pesquisas muito importantes, mostrando o gigantesco potencial, estou repetindo aqui, da chamada agricultura regenerativa, da pecuária regenerativa. Porque é uma surpresa até mundial, porque isso não é um fenômeno só do Brasil, que quando a gente olha os setores econômicos do mundo, ainda que o setor de energia dos combustíveis fósseis é o que mais emite gases, cerca de 75% das emissões hoje, mas é um setor que não é muito negacionismo. Só que, infelizmente, eles querem uma transição lenta. A transição para a energia renovável está lenta. Precisa ser muito mais rápida. Mas, historicamente, o setor do agronegócio, no mundo inteiro, é o setor mais negacionista de mudanças climáticas. Nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, na América Latina, na Europa. Isso é um fenômeno político, social, cultural. Porque o setor do agronegócio mundial sempre defendeu muito a expansão das áreas de agricultura, pecuária, etc. Então, mas é lógico, esse setor está sendo muito prejudicado por esses fenômenos climáticos extremos. E a ciência já mostra, quando você tem uma agricultura e pecuária regenerativa, é muito mais resiliente. Por exemplo, quando você tem uma cultura agrícola e do lado você tem o bioma, isso que é agricultura regenerativa, você diminui as temperaturas máximas, você absorve toda a água da chuva excessiva ali naquele bioma, não corre e remove toda a agricultura. Você tem muito mais polinizadores também, porque você tem o bioma ali natural. Então, esses são vários aspectos. Isso faz a produtividade aumentar. A pecuária, por exemplo, a pecuária regenerativa, que inclusive tem árvores no meio da pastagem, isso é uma ignorância que os europeus trouxeram aqui, os portugueses trouxeram aqui para o Brasil, de trazer o gado e trazer sempre o clima, a vegetação lá semi-árida lá de Portugal. Então eles nunca mantiveram árvores. Então isso é Eles queriam pasto, né? pasto. Mas por que mantém várias árvores ali? O gado, quando tem árvore, ele fica a maior parte do tempo, isso aqui é tropical, é muito quente, muito mais quente que Portugal. Sim. Ele fica a maior parte do tempo embaixo na sombra. Quando o gado tem árvore, o gado de abate, ele engorda 200 gramas por dia a mais. E a vaca leiteira, 10 a 20% mais de leite. Então, o gado que engorda muito mais rápido, ele diminui demais o tempo para ir para o abate. Então, isso aumenta o lucro, diminui demais as emissões, porque a maior parte das emissões da agropecuária brasileira é a fermentação entérica dos ruminantes, quer dizer, eles produzem lá metano no rumen e depois arrotam o metano. Esse é o maior gás do setor agropecuário. Então, quando o gado vai para o abate, em vez de 2 anos e meio, 1 ano e meio, pronto, você já diminuiu as emissões, aumenta demais a lucratividade. A pecuária regenerativa, ela tem uma produtividade 2 a 5 vezes maior que a média da pecuária brasileira, que é baixíssima. 1,3 cabeças de gado por hectare. A pecuária regenerativa vai de 3 a 5 cabeças de gado por hectare. Então, faz todo sentido, muito mais resiliente aos eventos extremos. Então, nós temos que fazer uma rápida transição da agropecuária brasileira. Professor, considerando que investir em sustentabilidade dá retorno, não só financeiro, mas também para o meio ambiente, como que você enxerga a cabeça desses negacionistas, por exemplo, no agro, vendo tantas plantações serem afetadas pelo clima, pelos impactos climáticos? Como que o senhor enxerga o modo de funcionamento do pensamento dessas pessoas? Por que negar algo que está diante dos nossos olhos? Por exemplo, cada vez que acontece uma chuva nas cidades, aqui em São José, por exemplo, a gente vê que parece que tem caído mais árvores, né? Os galhos têm caído mais, os ventos mais fortes, o granizo tem sido mais constante, a cada ano o verão fica mais quente. Como que o senhor enxerga esse movimento assim, mundial também, né? É mundial, mas é muito maior nos países
hoje dos países tropicais, países em desenvolvimento. Por quê? Vamos olhar um pouco a cultura do agro, né? Quando a gente lembra o governo anterior, o governo federal anterior, ele tinha uma grande representatividade desse agro, que a gente chama agroexpansionista. E várias dessas pessoas, um ex-pesquisador da Embrapa, que era o líder para esse agro expansionista, eles defendiam publicamente que hoje o agro do Brasil, pecuária, agricultura, etc., eles têm cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5 milhões. E eles defendiam publicamente que o agro devia expandir para 6 milhões de quilômetros quadrados. Então era uma coisa cultural. Eles não estavam olhando que a agricultura e pecuária regenerativa é muito mais produtiva, você usa muito menos área, muito mais resiliente aos ventos extremos e também mais lucrativa. Eles estavam mais filosoficamente dizendo que eles têm que dominar 6 milhões de quilômetros. É um pensamento individualista, então. É um pensamento cultural individualista. Então, isso não faz nenhum sentido. Até porque, quando você olha, até mesmo os Estados Unidos, agora com o governo Trump, a gente não sabe, mas até mesmo os Estados Unidos, eles estavam sempre melhorando tanto a produtividade de tudo. Por exemplo, os Estados Unidos têm 95 milhões de cabeças de gado, o Brasil tem mais de 230 milhões e os Estados Unidos produzem mais carne que o Brasil. Então, a produtividade é maior. Há muitas e muitas décadas, os Estados Unidos pararam de expandir a agropecuária. Todos os países europeus pararam de expandir. O Japão e a China é o país que mais está reduzindo a agropecuária com restauração dos biomas, o aflorestamento, tudo. Só os países tropicais é que continuam expandindo. E o Brasil quer ser o líder disso, da expansão. Por quê? Hoje o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos, China, Índia, Estados Unidos e Brasil. O Brasil é o segundo maior exportador, depois dos Estados Unidos, mas o Brasil quer ser o primeiro exportador, mas muito nessa lógica de uma super expansão. Então isso não faz sentido nenhum. O risco que nós temos climático e também o setor do agro, esse agro, não o agro regenerativo, esse agro, que infelizmente é a maioria aqui no Brasil, eles não conseguem até ver um gigantesco risco. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. Quando você degrada as florestas tropicais, amazônica, Mata Atlântica, você começa a ter um risco enorme do quê? Epidemias e até pandemias. Por quê? As florestas tropicais têm o maior número de vírus, bactérias, protozoários. Quando você degrada muitos desses vírus, bactérias, protozoários, eles podem virar a fonte de uma epidemia. Pela primeira vez, desde que os portugueses e espanhóis chegaram na Amazônia, em 500 anos, nós temos agora as duas primeiras epidemias geradas por essa degradação da floresta. É a febre maiaro e a febre urupuxa. A febre urupuxa espalhou em todo o Brasil, já mais de 16 mil pessoas pegaram, é transmitido por inseto. E a Fiocruz e a instituição Evandro Chagas, lá de Belém, elas já mapearam 48 zoonoses. O que é isso? É vírus que pode virar uma doença humana. 48, essas duas já viraram, espalharam. Mas tem outras, e 2 desses vírus são transmitidos humano para humano, como foi a Covid. Então, quando você degrada a floresta tropical, você vai gerar, a ciência mostra, 1 a 2 pandemias por década. Então, é um gigantesco risco. Então, nós temos que realmente partir para a agricultura e pecuária regenerativa, regenerar muito todos os nossos biomas. Com isso, nós vamos também reduzir muito o risco de epidemias e pandemias. Perfeito. Vamos falar de Amazônia. Vamos. Esse projeto Amazônia 4.0, né? Conta pra gente o que é esse projeto, professor. Sim, José Guilherme, é o seguinte, eu fui o primeiro cientista que 35 anos atrás, 1990, publicou artigo 90-91, Science and Journal of Climate, mostrando que se o desmatamento continuasse a aumentar muito, nós passaríamos do ponto de não retorno da Amazônia. Aí depois, eu com meus alunos de doutorado aqui do INPE, nós fizemos muitos estudos e fizemos
pesquisa de campo. Eu fui o cientista-chefe do experimento chamado LBA, Experimento de Grande Escala da Biosfera e Atmosfera da Amazônia, começou em 99. E o que nós estamos vendo hoje? Que a Amazônia está muito próxima do ponto de não retorno. Lá atrás, 35 anos atrás, era uma projeção futura. Agora nós estamos muito próximos. E um estudo recente que nós fizemos mostrou: se o desmatamento chegar a 20% a 25%, e se o aquecimento global chegar a 2 a 2,5 graus, nós vamos passar do ponto de não retorno da Amazônia. Então, se nós continuarmos com o aquecimento global e não zerarmos logo o desmatamento, antes de 2050 nós atingimos. Então, é tão preocupante que eu falei, puxa vida, agora eu preciso também trabalhar um pouco na busca de soluções, porque eu era um cientista sempre mostrando o risco. E aí, a partir de 2019, nós criamos o Instituto Amazônia 4.0, que é o quê? O painel científico para a Amazônia mostra muito claramente que nós temos que buscar soluções baseadas na natureza. Então, nós falamos assim, 4 soluções baseadas na natureza. Primeiro, zerar o desmatamento, a degradação e o fogo. O ano passado tivemos um recorde de fogo no Brasil, na Amazônia. Nós temos que, quase todos os incêndios são criminosos, então nós temos que realmente zerar logo tudo, desmatamento, degradação e fogo. Segundo, nós temos que, nessas mega áreas desmatadas, nós temos 1 milhão de quilômetros quadrados desmatados, quase 1 milhão de estágios de degradação, nós temos que fazer grande restauração florestal. O Brasil lançou na COP28 o maior projeto de restauração florestal da floresta tropical do mundo, o Arco da Restauração. Qual é o plano do Banco de Desenvolvimento do Brasil, BNDES? Restaurar 240 mil quilômetros da Amazônia brasileira, principalmente o sul, super desmatado. E a terceira solução, baseada na natureza, é nós temos que desenvolver uma nova bioeconomia da sociobiodiversidade. E a quarta solução, nós temos que valorizar muito o conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais. Os indígenas chegaram da América do Sul 15, 16 mil anos atrás, 11 mil anos atrás eles já estavam na Amazônia toda, eles nunca desmataram, eles nunca acabaram com a floresta, eles nunca passaram fome, eles utilizaram mais de 2.300 produtos da biodiversidade, 300 frutas, 1.500 plantas medicinais, mais de 300 óleos vegetais, e sempre viveram muito bem com a floresta. E os indígenas já tinham um conhecimento até interessante, né? Eles todos sempre souberam que a floresta tem centenas de milhares de polinizadores e você não pode desmatar. E eles começaram 5 mil, 8 mil anos atrás a desenvolver sistemas que a gente chama agroflorestais. Eles domesticaram o açaí, o cacau, a castanha, o buriti, o cupuaçu, eles domesticaram, mas sempre mantiveram a floresta. Então, essas são as 4 soluções baseadas na natureza. E o Amazônia 4.0 é um desses elementos. É valorizar os produtos da biodiversidade com a industrialização. O termo usado, a gente vê na imprensa, que é explorar na Amazônia com as árvores em pé, não é isso? É isso. Por quê? Porque esses são sistemas agroflorestais. Nós já temos cooperativas da Amazônia, lógico, um número muito pequeno perto da agricultura e perto da pecuária. Dos 90% do primeiro desmatamento da Amazônia brasileira é para pastagem de pecuária, quase tudo ilegal, também quase tudo ilegal. Então a ideia é, vamos aprender com o conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais, os escravos africanos que abandonaram a escravidão e formaram as comunidades quilombolas aprenderam tudo com os indígenas, mantém a floresta, os ribeirinhos também. Então é isso, mas nós temos que agregar valor. É óbvio, né? País de classe média é país industrializado. O Brasil, por 25 anos, estava se desindustrializando e ficando muito ruim a diferença entre ricos e pobres. Então, no governo atual, está se buscando a neoindustrialização. O Ministério de Indústria, Comércio e Serviços, o MEDIC, criou a Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria. O secretário é Hollenberg. Esse é o ministro, o vice-presidente Alckmin. E é essa a ideia. Vamos realmente criar muitas novas indústrias baseadas na biodiversidade. Aí eu passo esses dados para vocês para ver como é preocupante. Em todo o Brasil,
todos os produtos da maior biodiversidade do planeta, nós temos 15 a 18% de todas as espécies de plantas e animais do mundo, só 0,3, 0,4% do PIB vem de todos os produtos da nossa biodiversidade. O primeiro é mandioca, o segundo é açaí e assim por diante. Um produto, carne bovina na portaria, no portão da fazenda pecuária, é 6% do PIB. 15 a 20 vezes um produto de todos os produtos da nossa biodiversidade. Quando a gente vai na Amazônia, esse número choca mais. Todos os produtos da biodiversidade, açaí, cacau, castanha, buriti, cupuaçu, etc., é 1,5% do PIB. Um produto, carne bovina, 17% do PIB também, 15, 20 vezes mais. Então esse é o nosso grande desafio. E também quando você vai lá na Amazônia, as cooperativas que produzem, tem cooperativas que produzem mais de 50 produtos da biodiversidade. A grande maioria é mercado local, mas alguns produtos já são mercados mundiais. Por exemplo, o açaí, que é hoje o produto que mais traz recursos de fora para a Amazônia. A castanha já. No século XIX, a castanha era Castanha do Pará. do Brasil. Castanha do Brasil hoje, né? Mas no século XIX era o maior produto de exportação do Brasil, não era o café, era a castanha lá atrás. Então tem vários produtos, mas então essas cooperativas, elas fazem, todo mundo que fornece os produtos viraram classe C, muitos atingiram classe B. E os cooperados da cooperativa atingiram classe B. Então isso mostra, o Amazônia 4.0 é mostrar que nós temos que agregar valor aos produtos da biodiversidade, floresta em pé. Estimular esse cooperativismo. Estimular o cooperativismo e mostrar que isso traz um benefício enorme para as populações amazônicas, que vão se tornar classe média. Então o Amazônia 4.0 é isso. E o primeiro laboratório que foi construído é o do cacau e do cupuaçu para fazer chocolate e cupulate. Já capacitamos 2 comunidades ali no estado do Pará, próximo de Santarém, a comunidade Resex Tapajós Arapiuns e a comunidade das mulheres produtoras de cupuaçu Amabela, na cidade de Belterra, ali na margem do rio Tocantins. E vamos agora, pela primeira vez, capacitar uma comunidade indígena do Brasil, a comunidade Paiter Suruí, em Rondônia. Essa comunidade produz cacau há milhares de anos, mas agora ela produz e vende a semente para a fábrica de chocolate. Agora ela quer fazer o chocolate, então nós vamos capacitar. Quando que deve acontecer isso, essa capacitação? Nos próximos meses nós vamos capacitar essa comunidade indígena. Eu queria justamente perguntar sobre isso, porque o senhor falou que a gente tem muito a aprender com essas comunidades e os povos originários da Amazônia. Então a gente vê que não só é necessário preservar o ambiente, a floresta, como esses povos que também têm sofrido o genocídio, um processo de perda de população muito grande ao longo desses anos. Como que a Amazônia 4.0 também trabalha para realizar essa manutenção dos povos lá? Não, sem dúvida, porque a ideia é manter todas as populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas, todas mantêm a floresta. Agora o Amazônia 4.0 vai capacitar a primeira comunidade quilombola agora e também a comunidade Paiter Suruí dos indígenas. Então, é isso. E quer ver a importância do conhecimento indígena? A maior parte da ciência indígena, em milhares de anos, foi desenvolvida pelas mulheres indígenas. Os homens eram pescadores, caçadores e coletores. As mulheres ficavam ali na comunidade, cuidando das crianças, mas também desenvolveram a ciência. Por exemplo, deixa eu dar um número. O cacau é uma espécie amazônica. Mas aí as mulheres ali conseguiram fazer 1.300 variedades de cacau. Variedades de cacau. Então isso é milhares e milhares de anos. Então esse é o conhecimento dos povos indígenas. Por exemplo, quando o Amazônia 4.0 estava capacitando essas 2 comunidades que eu mencionei, pessoas ali da capacitação, principalmente mulheres, elas trouxeram produtos da biodiversidade e misturaram com chocolate, com cupulate, ficou uma maravilha. Então é só para dar um pequeno exemplo. Claro. Então o Amazônia 4.0 é como combinar o conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais com a nossa ciência para fazer grandes inovações tecnológicas. Então esse é o objetivo, sempre mantendo a floresta em pé. Você falou aí da questão prática, né? A gente tem nos últimos anos visto que a filosofia indígena
começa a aflorar de maneira bastante especial. A gente tem o Krenak, até imortal da academia, com seus livros. Temos outros escritores trazendo a filosofia indígena para a discussão. Como é que o senhor vê essa coisa? A gente fica pensando como que isso vai atingir as pessoas que moram nas grandes cidades, né? Para que o céu não caia em suas cabeças. Sem dúvida. Olha, eu nasci na cidade de São Paulo, mas eu sou uma bisavó minha, era indígena Pataxó, ali da Bahia. Era a avó do meu pai. Não a conheci, porque quando eu nasci ela já tinha falecido. Mas assim, é impressionante, né? Durante toda a minha vida eu só vi, nunca se valorizava os indígenas, nunca se valorizava. E finalmente agora, Ailton Krenak é um excelente nome, mas tem muitas outras lideranças indígenas no Brasil. Finalmente agora os brasileiros começam a valorizar isso socialmente e politicamente, é muito importante. Nós temos que valorizar demais. Por exemplo, nós temos que derrubar no Congresso essa iniciativa que é chamada Marco Temporal, que eles querem não designar os indígenas novos territórios indígenas. Às vezes, quando pela primeira vez eles me perguntaram, você é contra o marco temporal? Eu falei, não, eu sou totalmente a favor. 22 de fevereiro de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Não, vamos dizer... Esse é o marco. Esse é o marco. Então, é isso. Por quê? Porque proteger, como eu expliquei, proteger todos os nossos biomas é essencial. Salvar a biodiversidade do planeta, impedir epidemias e pandemias, esse potencial dessa nova sociobioeconomia de floresta em pé, tudo isso é um gigantesco potencial. Os indígenas sempre mantiveram. Então vamos multiplicar 100, 1000 vezes os territórios indígenas e proteger muito, porque eles têm uma cultura muito grande, eles se alimentam bem, quando eles se alimentam, os produtos da biodiversidade, eles têm uma saúde muito boa. Então vamos nessa direção e realmente ter uma parceria. Esse primeiro biofábrica que nós queremos construir lá, Paiter Suruí, é muito importante porque eles querem também se beneficiar da indústria 4.0. Eles não querem ficar isolados do que a nossa ciência já avançou. Então esse é um desafio, mas vamos vencê-lo. E agora a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo, mas eu queria fazer uma pergunta também muito pessoal sobre a sua relação com a Amazônia. O senhor pesquisa a Amazônia há muitos anos, já fez diversas visitas lá, morou em Manaus, né? Como que é sentir a floresta, do ponto de vista de quem também saiu da cidade grande? Olha, eu tenho uma enorme sorte, é uma história da minha juventude. Eu estudei no ITA, de São José dos Campos. E aí, 1970, 74. Aí, em 71, nós tínhamos um diretor do Centro Técnico Aeroespacial, o Brigadeiro Paulo Vitor. O Brigadeiro Paulo Vitor era do Pará, Jacareacanga. E ele estava muito preocupado nos anos 70, que naquela época quase 100% dos engenheiros formados no ITA ficavam no Sudeste. E ele falou, por que os engenheiros do ITA não vão ajudar o desenvolvimento do Nordeste, do Norte, da Amazônia? E aí ele fez uma coisa belíssima, que ele fez com que nós, alguns alunos, fôssemos num avião da FAB, pilotado por 2 colegas, né, da nossa turma, militares fazendo ITA, que eram pilotos. Então, em 71, nós fomos para o norte da Amazônia, Belém e até o Amapá. Em 72, nós fomos até o Acre, Rondônia, Acre. E olha, naquela época, 71, 72, o desmatamento era quase zero. E eram normalmente 15 dias que a gente fazia isso. E eu fiquei apaixonado, porque eu fui nos 2, conheci o Amapá, conheci o Rio Amazonas ali em Belém, conheci os rios lá no Acre. Então, é uma coisa assim. E naquela época não tinha quase desmatamento. E a gente voava de avião, aquele avião não voava muito alto,
e a gente via a beleza da floresta e eu andei dentro da floresta ali, eu fiquei apaixonado. E foi ali que eu tomei a decisão da minha vida. Eu quero trabalhar pela Amazônia. Me formei, fui trabalhar em Manaus, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, como engenheiro eletrônico do ITA. Mas aí o diretor, professor Warwick Kerr, ele falou: Carlos, você tem que virar cientista. E aí eu fui fazer doutorado em área ambiental. Então essa é um pouco... Que curioso. Eu fiquei apaixonado pela Amazônia naquela época. Cheguei até a visitar lá no Acre alguma comunidade indígena, tudo. E eu falei, é isso. E lógico, quando eu voltei e fui, quando eu me formei no ITA em 75, aí sim, o desmatamento já tinha começado a aumentar muito. E o senhor voltou lá algumas vezes? Sim, não. A partir que eu voltei do meu doutorado em janeiro de 83, eu nunca parei. Então, toda a minha vida eu fiz pesquisa relacionada com a Amazônia. Perfeito. Muito bem. Bom, muito obrigado pela sua presença aqui, por compartilhar tanta coisa interessante com a gente. Seja sempre muito bem-vindo ao Talk Mais também. Muitíssimo obrigado. E eu quero realmente falar mais, viu? Vocês me dão essa oportunidade. Pode deixar, a gente marca uma outra visita para fazer um programa mais extenso, então. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também, Zé, pela sua participação. Até. Bom, entrevistamos aqui o professor Carlos Nobre, um dos climatologistas mais importantes e respeitados aqui do Brasil e do mundo. Obrigado você que acompanhou a gente aqui até agora. Esse episódio e tantos outros aqui do Talk Mais estão disponíveis no YouTube, no Spotify, no nosso site sprriomais.com.br e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima!